Olá pessoal, chegamos então ao capítulo 15 do nosso livro didático, sobre aplicações das leis de Newton. Mas antes de falar especificamente dessas aplicações das leis de Newton, eu tenho que explicar para vocês um pouquinho sobre decomposição de vetores. É um assunto que talvez alguns de vocês já tenham visto, outros não, e vocês ainda verão isso daqui muito na matemática. Mas eu já vou adiantar para vocês porque a gente vai ter que usar aqui na física, tá? Então veja bem, vamos analisar essa situação. Nós temos um bloco e suponha que eu apliquei nesse bloco uma força nessa direção aqui. Veja que essa força ela está inclinada, né, em relação à horizontal. A minha horizontal está aqui e existe aqui um ângulo de inclinação entre a força e a horizontal, tá vendo? E o que acontece? Quando eu tenho uma situação desse tipo, é útil que eu decomponha essa força, que eu ache os componentes dela aqui, ó, tanto na horizontal quanto na vertical. Por quê? Para que eu possa trabalhar com alguma componente que esteja na direção do movimento. Porque quando eu puxar esse bloco, ele não vai na direção da força. Ele vai vir aqui, ó, na horizontal. Então é importante eu encontrar uma componente da força que esteja na mesma direção do bloco. E como que a gente faz isso? Montando o que nós chamamos de diagrama de forças. Você vai aplicar isso daqui no sistema de um plano cartesiano. No plano cartesiano, a gente tem aqui, ó, na horizontal o eixo x, né? E a gente tem na vertical o eixo y. Então, minha força está com esse certo ângulo aqui em relação ao eixo x, e eu vou achar as componentes dela. Então, no eixo x, eu vou ter uma componente aqui que eu vou chamar de fx. E no eixo y, eu vou ter uma componente da minha força que eu vou chamar de Fy. Ok? Então, essas aqui são as componentes da minha força, o Fx e o Fy. Então, fica mais útil, fica mais fácil eu trabalhar com as componentes do que trabalhar com a resultante, que é essa força F. Tá? Então, é importante que eu saiba encontrar essas componentes. Quanto que vai valer o Fx? Quanto que vai valer o Fy? Né? Geralmente você tem o valor da força F e precisa encontrar as componentes. Como que a gente faz isso? Usando um pouquinho de trigonometria, tá? Como eu falei, talvez alguns não conheçam ainda, mas eu já vou explicar isso aqui e vocês verão também na matemática. Vamos começar então tentando achar a primeira componente fx. Veja que a componente fx ela está aqui, olha, do lado do ângulo. Quando ela está assim do lado do ângulo, a gente chama esse cateto aqui de um cateto adjacente. É um cateto que está do lado do ângulo, ok? Então, olha só, o cateto adjacente é o fx. Aí, como que eu acho o valor do fx? Usando o cosseno. Então, o Fx vai ser a força F vezes o cosseno do ângulo, tá? Aí, para achar o Fy, gente, ele corresponde a esse lado aqui. Isso daqui é como se formasse um retângulo, olha, tá vendo? Então, este lado aqui, representado pelo Fy, é o mesmo lado deste. Ou seja, isso daqui vai estar o quê? Oposto ao ângulo. Olha, o ângulo está aqui e ele estaria desse lado, né? Que é equivalente a esse daqui, ó. Então, quando o cateto está oposto ao ângulo, a gente usa o seno. Tá? Então, para calcular o Fy, você vai fazer isso daqui, ó, vai ser a força F vezes o seno do ângulo θ. Tá? Então, é sempre assim. Quando você quer achar o cateto adjacente, né, o cateto que está do lado do ângulo, você faz a resultante, que no caso aqui é a força, né, vezes o cosseno. Quando você quer achar o cateto que está oposto, aí você faz a força vezes o seno, tá? A gente vai aplicando isso daqui para vocês irem acostumando, ok? Então, por exemplo, aqui mesmo a gente já vai aplicar isso. Isso daqui já é uma situação de aplicação das leis de Newton. Então, veja bem, eu tenho um bloco que está aqui em cima de uma rampa. E para analisar o que vai acontecer, a primeira coisa que a gente faz é desenhar as forças que vão atuar nesse bloco. Então, nós temos aqui, olha, o peso do bloco, né? É importante a gente sempre começar desenhando do centro, né? Fica mais fácil, mais organizado. O peso do bloco apontando para o centro, sempre na vertical o peso, tá, gente? O que mais que eu vou ter aqui? Veja que a superfície vai fazer uma força sobre o bloco também, né? Como que ela vai fazer a força sobre o bloco? Ela faz nesse sentido aqui, ó.
perpendicular ao bloco. Então é importante vocês saberem desenhar isso aqui corretamente, vocês treinarem isso, tá? Como que vai ficar normal aqui então? Ela não vai ficar para cima igual o peso não, porque está inclinada, ela vai ficar assim, ó, olha. Tá vendo? Ela forma 90 graus aqui, ó, com a superfície. E aí o que que acontece? Aqui, por exemplo, eu já vou ter que decompor o peso, né? Porque ele não ficou na mesma direção da normal, tá vendo? Ele está inclinado aqui em relação à normal. Aí é útil que a gente trabalhe com as componentes desse peso, né? Eu posso encontrar uma componente aqui, por exemplo, que eu vou chamar de Px. É como se eu tivesse um sistema cartesiano aqui, ó. E eu vou ter uma outra componente do peso aqui que eu vou chamar de PY, tá vendo? Então ficou aqui, ó, minha componente X, minha componente Y. Agora fica mais fácil de trabalhar, né? Porque o PY, por exemplo, ficou na mesma direção da normal, tá vendo? E eu vou ter um ângulo aqui, olha só, um ângulo θ entre o peso e o PY. E esse ângulo θ ele vai ser sempre igual ao ângulo de inclinação da rampa. Porque veja que aqui ó, eu vou ter um triângulo pequenininho aqui, olha só, aqui forma-se um triângulo retângulo, né? E esse triângulo vai ter os mesmos ângulos do triângulo grande. Então, o ângulo da inclinação da rampa é sempre igual ao ângulo entre o peso e o PY, tá? E o que mais que eu posso ter aqui de força? Se eu tiver uma certa rugosidade aqui nessa superfície, eu vou ter uma força de atrito, né? E essa força de atrito vai atuar para onde? A força de atrito sempre atua no sentido contrário ao movimento ou à tendência do movimento. Esse bloco aqui, por exemplo, ele tem uma tendência de descer, né? Suponha que ele não está descendo, que ele está em equilíbrio. Então é porque vai ter uma força de atrito aqui para trás, segurando o bloco para que ele não desça. Tá? Então a gente desenha a força de atrito aqui nessa direção. Então essas são as forças que estão atuando sobre o bloco. Ok? E se a gente considerar que esse bloco tem equilíbrio, que ele está parado, nós podemos aqui aplicar a segunda lei de Newton, né, para relacionar essas forças que vão atuar sobre ele. Veja que se eu considero que o bloco está parado, eu não vou ter aceleração, né? Minha aceleração é igual a zero, ele está parado. Consequentemente, se a aceleração vale zero, a força resultante sobre esse bloco vai valer zero também, né? E a força resultante valendo zero significa que essas forças elas têm que se anular. Por exemplo, a normal vai ter que ser igual ao PY, o PX vai ter que ser igual à força de atrito, né, de forma que ele fique parado. Então vai acontecer isso aqui, ó, força de atrito igual a PX. E como que eu posso calcular o PX? Olha aqui esse retângulo que vai se formar aqui. O PX, ele corresponde a esse lado aqui, né? Que é o lado que? Oposto. Então lembra que eu falei lá atrás? O cateto que fica oposto ao ângulo, a gente usa seno. Então a força de atrito vai ser o peso vezes seno de θ. Nós também podemos relacionar aqui a normal com PY. Olha, elas têm que se cancelar. Normal vai ter que ser igual ao PY. E como que eu calculo o PY? Como que eu relaciono ele com o peso? O PY está do lado do ângulo, tá vendo? Ele é adjacente ao ângulo. Quando eu tenho cateto adjacente ao ângulo, eu uso cosseno. Então a normal vai ser o peso vezes cosseno de θ. Né? Então veja que com isso daqui eu consigo encontrar todas as forças. Se eu te der o peso e o ângulo, você consegue encontrar todas as outras forças. O que acontece? E se eu não tivesse atrito? Né? O atrito está segurando aqui, está mantendo ele em repouso. Mas se eu tirar o atrito, o que vai acontecer com o bloco? Ele desce. Né? Então se a gente joga aqui na segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Se eu não tivesse o atrito, a força resultante sobre o bloco ia ser o Px. Né? Porque, vejam, a normal cancela com Py. Ia sobrar o Px aqui. Né? Então, se eu não tivesse o atrito, o Px ia ser igual a massa vezes aceleração. E esse bloco ia descer com uma certa aceleração, então. Ok? Bom, passando para frente, vamos ver uma outra situação agora. Agora eu tenho aqui de novo o bloco na rampa, mas agora tem uma força puxando esse bloco para cima. Então vamos ver como que vai ficar aqui. Primeira coisa que a gente faz, desenhar as forças que atuam no bloco. Então veja, eu tenho a força peso sempre na vertical, né? Eu tenho a normal, que é a força que a superfície faz sobre o bloco, que nesse caso vai estar assim, ela sempre formando aqui 90 graus. E eu vou ter as componentes do peso, né? Eu vou ter que decompor esse peso para ficar mais fácil de analisar.
E aí o peso vai ter uma componente aqui, olha, na direção dessa força F, né, que eu vou chamar de Px, e ele vai ter uma componente também na direção da normal, que eu vou chamar de Py, tá? E nós já vimos que esse ângulo θ é o mesmo ângulo que aparece entre o peso e o Py, dessa forma, né? Aí a força de atrito, né? Se eu tiver atrito aqui, para onde vai estar esse atrito? Para cima ou para baixo? Veja que tem uma força F puxando o bloco para cima. O atrito ele sempre age no sentido contrário ao movimento, né? Então o atrito aqui vai estar direcionado para baixo. Tá? E aí o que vai acontecer? Vamos supor que o bloco vai subir a rampa. Se ele sobe a rampa, então beleza. Vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton para esta situação. O bloco está subindo a rampa, né? Então eu jogo aqui, ó, a força resultante no bloco tem que ser igual à massa dele vezes a aceleração. Qual vai ser a força resultante sobre esse bloco? Aí você analisa, olha só, quais forças cancelam aqui? A normal vai cancelar com PY, né? Então o que vai sobrar? A força F, que está para cima, né? E aí, no sentido contrário à força F, eu tenho o Px e a força de atrito. Então, vai ficar a força F menos a força de atrito, ó, que atua no sentido contrário, menos o Px, que também atua em sentido contrário, é igual a massa vezes aceleração. Então, minha equação fica dessa forma. Aí, às vezes, o aluno pode pensar, seu professor, mas e a força-peso? Você não colocou na equação. Na verdade, eu coloquei sim, né? Porque eu decompus o peso. A partir do momento que a gente decompõe, pessoal, a gente passa a trabalhar só com as componentes, né? Veja que eu considerei o Px aqui, ó, né? Então, eu estava trabalhando com as componentes. O Py cancelou com a normal, né? Então, a única coisa que sobrou do peso aqui foi o Px, né? Que apareceu aqui, ó. Tá joia? E aí o exercício pode te pedir, por exemplo, aceleração, aí você resolve e encontra. Tá? Depois eu vou colocar também um vídeo com resolução de alguns exemplos. Bom, próxima situação. Quando a gente tem polias, né? As polias desempenham um papel muito importante e eu posso ter dois tipos de polias. Eu posso ter uma polia fixa, né? Que está presa ao teto, igual aqui, por exemplo, né? Sempre está presa a alguma superfície. E aí, o que a polia fixa faz? Basicamente, ela vai mudar a direção da força, né? Aqui você tinha o peso desse bloco, né? E aí, ao invés da pessoa levantar o bloco fazendo uma força na vertical, já que o peso atua na vertical, ele está levantando o bloco fazendo uma força com uma direção um pouco diferente. Então, o que a polia fixa faz é isso. Ela muda a direção da força, mas ela não vai alterar o valor dessa força, né? O cara vai ter que fazer uma força igual ao peso do bloco para levantar ele, tá? Aí a polia móvel. Nós temos também polias que são móveis, né? Que seria esse caso aqui, ó. Nesse exemplo, olha só, eu tenho uma polia que é fixa, que está presa aqui ao teto, e eu tenho uma polia móvel também. Veja que na hora que eu puxar essa corda, essa polia aqui, ó, ela vai se movimentar também para cima e para baixo. E o que acontece? A polia móvel ela é muito útil, né? Por quê? Quando você utiliza uma polia móvel, você consegue reduzir a força que você precisa fazer para levantar um objeto. Por exemplo, aqui eu tenho esse bloco, né? Ele tem o peso do bloco aqui. E aí eu consigo fazer uma força menor para levantar o bloco. Porque veja bem, vamos analisar as forças que atuam na polia. Eu tenho uma força aqui para baixo, que vai ser igual ao peso do bloco, para baixo. E para cima eu vou ter duas forças atuando. Eu vou ter uma força aqui desse lado, né, com a corda presa no teto, e uma força desse outro lado, né, que está chegando lá na polia fixa. Então, o que acontece? Se eu tiver aqui um peso aqui desse objeto de 100 newtons, por exemplo, para baixo, aqui ele vai ser dividido, vai ficar 50 e 50. E aí a força que a pessoa teria que fazer aqui seria de 50 e não de 100. Né? Ela faria uma força igual a metade do valor do peso. Então a polia móvel é muito útil para dividir o valor da força pela metade. Tá? Toda vez que você tem uma polia móvel, você vai estar dividindo o valor da força pela metade. Aí fica mais fácil você erguer a carga. Né? E aí é muito útil as pessoas montarem um sistema de polias, parecido com esse daqui, olha só. Em que você tem várias polias móveis. E sempre você tem que ter uma fixa também, tá? No final, aqui ó, você tem uma fixa e você tem 4 polias móveis.
Para cada polia móvel dessa, a força vai ser dividida por 2. Então, por exemplo, vamos supor que esse bloco aqui pesava 200 newtons. Então, nessa primeira polia, já vai haver uma divisão aqui por 2, porque vai ter uma força para cá, né, na esquerda, e outra força na direita. Então, vai ficar 100 na direita e 100 na esquerda. Então, nessa polia vai chegar a 100 newtons ao invés de 200. E aí, como ela é móvel, vai dividir de novo, né? Então, dividindo de novo, vai ficar 50 e 50. Aí chegou aqui, divide de novo, vai ficar 25 e 25. Chegou aqui em cima, divide de novo, vai ficar 12,5 e 12,5. Então a força que o homem vai fazer, na verdade, vai ser 12,5. Né? Veja que fazendo uma força de 12,5 newtons, ele está levantando um bloco que pesava 200 newtons. Então a polia móvel ela é muito útil para você erguer cargas muito pesadas. Tá? Você trabalha assim com um sistema de polias. Para cada polia móvel, divide a força por 2. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Agora faça uma atividade aí na sequência e voltamos no próximo vídeo.